Oi, tudo bem? No vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre os quebra-cabeças e a organização da sociedade. Esse é um dos vídeos que eu vou contar uma historinha aqui, como outro que eu já fiz antes no canal. Então nós vamos pensar agora qual é a melhor maneira de organizar a sociedade. E para isso eu gostaria de contar a história do quebra-cabeça. Essa história é muito interessante e eu acredito que ela vai ajudar a gente a entender qual é a melhor forma que a sociedade deve se estruturar. Havia um quebra-cabeça de milhares de peças, e essas peças estavam espalhadas dentro de uma base geográfica ampla. Não era vários quebra-cabeças em uma mesa. Era várias peças de um quebra-cabeça em vários lugares diferentes. E aí, uma pessoa foi designada para montar o quebra-cabeça. Só que tem um problema. Nesse quebra-cabeça não tem aquela fotozinha que mostra como é que é o resultado dele. Cada peça pode se combinar com outras peças de várias formas. E o resultado, ele precisa ser agradável aos olhos, ele precisa formar alguma coisa. Mas não há apenas um único resultado possível. Então ele não sabe como é que deve ser para terminar, ele não sabe a forma correta de encaixar as peças, porque as peças podem se encaixar de várias maneiras diferentes, e ele precisa alcançar um resultado que seja visualmente agradável no fim. Então, ele procura várias peças. Só que aí surge um outro problema. Quando ele monta as primeiras 5 peças de milhares, como é que ele vai garantir que aquelas 5 peças estão montadas de forma harmoniosa, de forma que quando completar o quebra-cabeça com milhares de peças, ele consiga realmente completar um quadro visualmente agradável? Mas ele continua. Como as peças estão espalhadas dentro de uma área geográfica grande, ele precisa sair para procurar as peças. Então ele toma a decisão de consultar, de chamar amigos para trabalhar com ele. Então ele pega mais 10 pessoas para trabalhar com ele. Cada pessoa dentro de uma área, dentro da geografia que as peças poderiam estar. E cada pessoa ia encontrando as peças e juntando as peças conforme ela achava melhor. Mas aí tem uma outra dificuldade. Se aquele sujeito sozinho não conseguia combinar as peças de forma a garantir que o resultado fosse visualmente agradável, como é que ele poderia garantir que aquilo que foi montado por cada uma das 10 pessoas que estão ajudando ele pode ser combinável umas com as outras? Esse é um problema grave que ele tem para isso. E aí ele continua fazendo o trabalho dele até que eles chegam à exaustão porque o resultado não é visualmente agradável e deu muito trabalho para fazer. Num segundo cenário, nós encontramos então um quebra-cabeça que ele tem um sensor. Esse sensor está em cada peça, em cada conexão da peça. Quando uma peça se conecta com a outra, ela mede a capacidade de combinação daquelas duas peças. E quando a capacidade de combinação das duas peças é ruim, ele fica em silêncio, o sensor fica em silêncio. Quando ela é mais ou menos, ela dá um bip. E quando ela é máxima, quando a capacidade de combinação das cores é um mais elevado, então ela dá um bip alto. E aquelas peças elas são programadas também com a capacidade de se mover, de forma a escolher, de procurar umas às outras. E ainda é programado nessas peças que elas devem procurar produzir bips altos em suas conexões. É a sirene. Elas querem a sirene. Elas não querem só o bipzinho. Ela quer a sirene. Então, nós temos agora um segundo modelo de organização das peças do quebra-cabeça. Nesse segundo modelo, cada peça pode se mover à procura de outras peças e de outras combinações. Cada possibilidade de conexão de uma peça com a outra tem um sensor, e esse sensor ele dá 3 sinais, como a gente já disse. O primeiro é o silêncio, o segundo é um bip pequeno e o terceiro é uma sirene. Ok? Então, se cada peça pode se combinar sozinha com outras peças, e se cada peça deseja encontrar a sirene, ela pode até admitir que seja produzido um bip, mas ela não vai achar interessante o silêncio. Então, o silêncio é algo que elas vão procurar evitar e a sirene é aquilo que elas vão desejar o máximo possível. O bip normal é aquilo que é minimamente aceitável. E pode ser aceitável e pode não ser. Cada peça vai decidir
dentre as suas opções, o que ela deve fazer, ok? E aí o que acontece? Nesse novo cenário, as peças que estão espalhadas dentro daquela base geográfica começam a se procurar e a se combinar. A pergunta que a gente faria aqui é: em qual dos dois modelos você acha que o quebra-cabeça seria montado de forma mais rápida e de forma mais eficiente, produzindo um resultado no final? Ora, cada vez que uma peça se encontrasse com a outra, se fizesse silêncio, rapidamente elas se separariam, porque o objetivo de cada peça é de alcançar a sirene e não o silêncio. Então as peças iam fazer milhares de combinações ao mesmo tempo, cada peça procurando várias formas de se conectar às outras. E aí, no final, nós teríamos um modelo de quebra-cabeça organizado pela sirene, pelo barulho, por aquilo que cada peça deseja individualmente. Cada peça, então, procura se organizar dentro do esboço do quebra-cabeça, de maneira que, no final, ela estaria no seu ponto mais elevado da combinação, da capacidade de conectar. Dentre os dois modelos, com certeza, a gente consegue perceber que o segundo seria mais eficiente, porque ele seria mais rápido, você teria agentes volitivos, né, agentes que se movem num número muito maior, então a quantidade de peças seria a quantidade de agentes, diferente do outro caso, que eram 11 pessoas, ainda que fossem 100 ou 1000 pessoas. E agora você tem um teste em que cada peça testa se aquela conexão atende aos objetivos dela, que é ouvir o bip alto. Elas queriam grandemente ouvir o bip alto. No primeiro modelo que a gente viu, o objetivo era formar um meio que fosse visualmente agradável e combinasse as várias partes. Só que isso é bastante complicado, porque quando você começa a produzir, você não tem como garantir que o resultado vai ser visualmente agradável. Mas aqui, o que interessa é a conexão de cada peça uma com a outra. E aí, a partir de ordens que surgem espontaneamente, as peças vão se combinando. A gente pode ter certeza, olhando para os dois modelos, que o segundo é superior ao primeiro. Nós teríamos as peças se organizando de maneira que provavelmente o resultado agradável, visualmente agradável, seria encontrado primeiro nesse modelo do que no anterior. Porque no anterior, várias vezes os modelos teriam que ser feitos e refeitos e combinados de maneiras diferentes até se tornar visualmente agradável. Mas aqui não. Aqui as peças elas iam procurar se combinar e fez silêncio, separa, fez silêncio, separa, fez silêncio, separa, até que uma hora fez um bip ou tocou a sirene. E então pronto, essa é a conexão melhor entre elas, entre essas peças que estão aqui disponíveis. Esses dois exemplos, eles mostram para nós a melhor forma de organização da sociedade. Num país, nós podemos ter uma pessoa que resolva montar os quebra-cabeças, que resolva conectar as pessoas umas com as outras, os meios de produção, as atividades produtivas. Ele pode planejar toda a economia com o objetivo de fazer com que ela se encaixe. Só que o resultado visualmente agradável não necessariamente vai acontecer pela conexão que ele faz, porque ele não tem como prever o resultado de fazer uma conexão em uma região do país em relação ao restante de conexões que podem se formar ao longo do mundo, ao longo do restante da base geográfica que é da responsabilidade dele. Ele pode, inclusive, contratar amigos, 10 amigos, 40 amigos, 100 amigos, 1000 amigos, que possam combinar milhões de peças. Mas as combinações que são feitas por cada um desses amigos, você não tem como garantir que elas vão se unir num todo harmonioso. Nenhum deles tem como garantir isso, porque cada um vai trabalhar isoladamente, já que é um trabalho que precisa ser feito, uma pessoa só não pode fazer sozinha, e ele ultrapassa a capacidade daquela pessoa de fazer. Ok? Então, esse é um modelo baseado na centralização. A centralização da administração, da organização social. E nesse modelo, nós vamos ter vários problemas surgidos em função da centralidade. Exatamente por causa da centralidade, porque as pessoas não têm como combinar as coisas e saber se os outros estão combinando de forma que vai harmonizar o resultado de um com o resultado de outro. Então, um país que é centralizado no planejamento, na gestão de poucas pessoas, tende a ter um resultado menos visualmente agradável, mais trabalhoso e mais demorado, porque um grupo pequeno de pessoas não pode planejar tudo aquilo que acontece na estrutura de uma sociedade.
Por outro lado, nós temos um modelo das peças, que a gente apresentou há pouco. Esse modelo representaria, então, o padrão mais eficiente de organização social. Você tem cada peça é um indivíduo, uma pessoa, um agente econômico. Esse agente econômico, ele tem a capacidade de se ligar com outros agentes econômicos, conforme ele acha isso razoável. E aí, ele tem três opções. Ele tem o prejuízo, uma conexão de um agente econômico com o outro pode dar três resultados. O prejuízo, que é igual ao silêncio da história que a gente estava contando há pouco, o lucro pequeno, que é o BIP, e o lucro grande, que é a sirene. Então, os agentes econômicos, eles atuam na sociedade hoje em busca de duas coisas. Eles querem fugir do silêncio e alcançar a sirene. O BIP pode ser um ponto razoável, mas aí cada agente econômico decide se o BIP lhe interessa. Então, quando os agentes econômicos são colocados para atuar livremente na sociedade, eles vão procurar se combinar, porque montar um quebra-cabeça não depende de uma única peça. Existe a necessidade de interação. Na sociedade que nós vivemos hoje, você não conseguiria produzir sozinho absolutamente nada do que você consome. Se você pensar num lápis grafite, tem um vídeo do Milton Friedman em que ele fala sobre quantas pessoas interagem para formar um lápis grafite. Mas pense em qualquer das coisas que você tem na sua casa. Qual delas você conseguiria produzir sozinho? Provavelmente nenhuma delas. Então os agentes econômicos dependem uns dos outros. Eles precisam se combinar. E na combinação ele precisa alcançar um de três resultados. Ele vai alcançar um de três resultados. Ou ele vai alcançar um prejuízo, ou seja, aquela atividade, aquela combinação não é eficiente, não tem futuro, um lucro pequeno ou um lucro alto. E os agentes econômicos, todos os agentes, seja o patrão, seja o empregado, seja o trabalhador, seja o autônomo, seja o político, todo mundo, todo trabalhador, todas as peças desse quebra-cabeça procuram a sirene. Todo mundo procura o lucro máximo. E aí o lucro máximo não quer dizer apenas um retorno financeiro, mas é uma avaliação subjetiva, individual, não mensurável. Então, é algo que você procura para atender os seus anseios, certo? É uma avaliação individual. Então, cada peça dentro desse quebra-cabeça tem a capacidade de se combinar com outras peças. Cada peça dentro desse quebra-cabeça tem a capacidade de avaliar se aquela ligação atende ou não aos seus objetivos. Se ela corresponde à sua avaliação subjetiva não mensurável, ok? Então, nesse segundo modelo de organização social, as pessoas então procuram se combinar livremente para atender os seus próprios objetivos e cada vez que a eficiência máxima é alcançada, toca uma sirene, ou seja, o lucro ele aparece, o lucro alto aparece. Então, todos os agentes vão procurar o lucro alto, aquilo que é o objetivo de todo mundo. E a sociedade vai se organizar em torno do retorno melhor para cada um. E esse retorno é segundo a avaliação individual. Então, outra pessoa pode olhar de fora e dizer, fulano de tal está se combinando de forma não eficiente. Mas na avaliação dele, ele está fazendo a combinação que atende aos seus objetivos individuais, que não necessariamente é econômico. Ele pode ter outros objetivos, pode ter outras prioridades. E o que interessa é que o objetivo dele está sendo alcançado. Quando nós olhamos, então, a metáfora do quebra-cabeça e olhamos para a organização social, nós podemos ver o problema da centralização de poder dentro de uma base geográfica. O poder não pode ser concentrado na mão de uma pessoa que decida a vida de todos os outros dentro da sociedade. Cada pessoa precisa ter a liberdade para interagir com todas as outras que sejam do seu interesse, que atendam à sua necessidade, aos seus objetivos, e elas possam negociar livremente as coisas que são do interesse delas. Uma sociedade descentralizada, em que o poder está espalhado ao longo da sociedade, em que uma pessoa não pode coagir uma outra pessoa com uso de violência a tomar uma decisão que ela não tomaria se estivesse livre. Uma sociedade que não tem isso tende a pintar um quadro visual muito mais harmonioso do que uma sociedade em que um grupo pequeno de pessoas controla todas as outras pessoas. Quanto maior é o controle de poucos sobre muitos, pior é o resultado dessa sociedade.
Mas quando cada indivíduo ele olha para a sociedade e ele se combina com os outros agentes econômicos conforme os seus interesses, essa sociedade tende a encontrar o seu estado melhor, o seu estado mais eficiente. Ela tende a entrar em um equilíbrio dinâmico, em que cada nova estratégia procura sair do bip baixo para a sirene. E aí a gente vai ter uma sociedade cada vez mais organizada em torno das metas individuais, que quando combinadas, né, conseguem atender ao objetivo de todos. Então, a melhor forma de organização social é aquela que não despreza a capacidade do indivíduo de se combinar e de alcançar os seus próprios objetivos. Ok? Valeu, até a próxima.